A palavra julgamento, eu me lembrei de medo, eu me lembrei do ato de julgar, lembrei do dia do dia do julgamento, que a gente pode ser que a gente tem medo de ser julgado, sabe o julgamento, o dia do juízo final? Me lembrei disso. O julgamento. Eu separei uma historinha aqui pra contar pra vocês sobre o julgamento. Antes da gente começar. Uma garota segurava em suas mãos 2 maçãs. A sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso. Filhinha querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina levantou os olhos para sua mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo seguida a outra. Ela mordeu as outras. A mãe sentiu o rosto esfriar, perdeu o sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando a filhinha pega e dá uma das maçãs mordidas. A pequena, a menininha, né, olha sua mãe com um sorriso de anjo e diz: a mais doce é essa. Pouco importa quem você é, que experiência que você já teve, seja competente ou sábio, espere para fazer seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. Pense nisso. A mãe já achando que ia ficar sem nada, sem maçã nenhuma, e a criança tava lá mordendo a maçã para dar a mais docinha. Olha ali, né? O julgamento. Fofos. Ao fazer algo, você chega a refletir, a analisar aquilo que está fazendo, se é porque você quer ou se é pelo medo do julgamento? Então, aí fiz algumas ponderações e anotei umas coisas aqui. Você sabe por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam de nós? Então, o ser humano é um ser social, né? E por isso a gente tem algumas vantagens sobre os outros animais, porque a gente se concentra em bandos. Isso desde lá da época dos nômades a gente foi tendo essa regalia. Então, a nossa cabecinha, o nosso cérebro, ele aprendeu, ele se adaptou por a gente precisar andar em bando, que ele quer ter uma boa reputação. Então, aqui dentro da nossa cabecinha, a gente precisa ter uma boa reputação. É inconsciente. Não é porque a gente quer agradar todo mundo, a gente não quer ser julgada, a gente quer ser sempre da turma. Não, é inconsciente essa coisa da gente querer agradar. Ele se adaptou e a gente tende a querer ficar de bem, a ser bom, a bem visto, bem quisto, como dizem também. Mesmo sabendo que às vezes essas pessoas, elas nem se importam muito com a gente, não são importantes ou não fazem diferença. Por exemplo, se um hater vai lá e te manda uma mensagem aqui nas redes sociais. Ou eu fico triste. Sim, e outra coisa, né, até hoje vi uma piadinha. O ser humano, a gente é tão fadado a dar mais ênfase para as coisas ruins, que tudo que é ruim dura mais. Uma enxaqueca dura mais que, sei lá, do que quando a gente come alguma coisa boa, do que um orgasmo, por exemplo. Dura bem mais a enxaqueca. O ser humano, ele bota as coisas ruins, a gente sempre bota mais ênfase, né? Então, quando alguém fala mal da gente, quando alguém nos julga, quando a gente é julgado, quando alguém dá opinião, só que em forma de julgamento, a gente fica muito mais triste do que quando alguém nos dá um elogio, né? Isso é comprovado, não sou eu que tô dizendo, é a ciência, inclusive, né? Se já tiveram, vocês têm medo de ser julgados? Fala assim, julgamento, você já pensa o quê? Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo virou juiz, né? Todo mundo sabe, tudo. Quanto mais tu vê, sei lá, alguém postou uma foto, aconteceu uma coisa nos famosos, por exemplo. Ai, tá todo mundo lá dando a sua opinião, porque isso, porque aquilo, né? O julgamento. Só que quando a gente faz com outro, tô lá escrevendo coisa ruim na foto da pessoa famosa. Ok, mas e a hipocrisia de que alguém não pode ir lá e fazer isso na tua? Pensa se os famosos fossem devolver todos os xingamentos que eles escutam por qualquer coisa nessa vida. Né?
Com o passar do tempo, o bem e o mal, eles mudam também, né? Os costumes mudam. Por exemplo, o que pode ser aceito muda de cultura. Mulheres já sofreram muito julgamento. Ai, mulher que casa cedo, que não é mais virgem, que, que é transexual, que é homossexual. Quanto julgamento, né? Tudo julgamento. E o medo de ser julgado está totalmente ligado ao medo de ser rejeitado. O processo de julgamento, quando a gente é julgado, é um processo emocional e inconsciente. Vocês sabiam que a rejeição, ela ativa na gente como se fosse uma dor física? É a mesma coisa se tu tivesse batido o dedinho na quina, por exemplo. Ou tivesse quebrado batido, machucado alguma coisa. A dor da rejeição é uma dor física. Quando alguém nos rejeita ou a gente recebe alguma coisa negativa, assim, sei lá, um hater me manda uma mensagem e sinto uma dor física. A rejeição nos libera uma dor física. A rejeição é um processo emocional, né? O julgamento é emocional, então o processo da gente ser julgado é muito emocional. Lembrando que a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue controlar o outro e nem controlar a nossa emoção. O que a gente consegue controlar é o que a gente faz depois da gente sentir, né? Eu senti isso, como eu vou me comportar perante isso que está acontecendo? Eu posso ficar ruminando, adorei esse termo, ruminação emocional. Tu fica ali ruminando, sabe as vaquinhas que elas comem e volta e desce, e volta e desce? Então, a ruminação emocional é como se fosse um processo de mágoa. A ruminação, você já tinha ouvido essa? A ruminação emocional? A rotina de casa. Às vezes as pessoas nem conhecem a gente, já julga isso aí, sem conhecer, e ela tem medo de ser ela mesma, já sofreu muito e é horrível ser rejeitado. Muito, e dói, né? Dói fisicamente, como eu falei. Fisicamente, parece que quando alguém te julga, parece que te deram, sei lá, uma pedrada, pisaram no teu pé, alguma coisa de dor, assim. Uma dor. Espero que tu não passe mais por isso. Eu sei que é muito difícil, mas eu sinto muito. Então, lembrando que a gente consegue controlar o que a gente faz quando a gente passa por isso, né? As principais consequências da gente agir em função do medo de ser julgado. A gente não vai agir, na verdade, né? Se a gente ficar sempre pensando no que os outros vão pensar, a gente não vai fazer nada nessa vida. Eu vi um vídeo do Sadhguru que ele disse assim, que essa geração ela ainda tem medo do julgamento, como se fosse o julgamento final. Então, apesar de todo mundo querer e estar e se dizer super livre, todo mundo tem o medo do julgamento, né? Seja quem julga, seja a tua família, seja teus amigos, seja qualquer pessoa. Às vezes, com o passar dos anos, conforme a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo esse medo do julgamento. Mas não é todo mundo, não. A gente fica estagnado se a gente ficar pensando toda hora o que os outros vão pensar do que a gente está fazendo. A gente não vai fazer nada, vocês concordam? A gente vai ficar totalmente estagnado. Você não vai se mover nunca na vida. Esse medo, ele nos paralisa. O medo paralisa. Então, a principal consequência é que a gente não vai agir. A gente vai dar aqui algumas dicas pra gente sair dessa, tá? Olha aqui, a rotina de casa falou que é isso. Ficou travada, perdeu encontros, medo da família, por causa dos preconceitos, perdeu minha mãe recente, e a irmã do teu pai... a irmã do teu pai não aceita que tu vai trans. Tenso, né? Tenso. Amor próprio, algumas pessoas chamam de egoísmo. Sabia que tem várias coisas nessa vida, né? Quando a gente julga, tá? Se aconteceu uma coisa lá com uma pessoa que eu não conheço, é uma coisa, mas quando envolve alguém que a gente conhece, que a gente coloca emoção, é bem pior, né? Ainda mais numa coisa assim, né? Como aqui a rotina de casa. Não, como é que é teu nome? Ela tá falando aqui do processo de julgamento que ela passa. Como é pior quando alguém da tua família, né, te julga. É pior, porque tem um laço emocional. Então é muito pior
esse julgamento fica mais doloroso ainda, quando a tua família mesmo te julga, não te aceita ou alguma coisa assim. E vamos falar só vou falar bem rapidão. Quinta-feira a gente vai ter mais uma live, mais uma live não. Vai ser a nossa Masterclass, o Despertar do Girassol. A gente vai ter um passo a passo pra gente se reconectar com a nossa potencialidade pura. Vai ter material para esse dia, vai ter prática, vai ter também na Masterclass, vai ter também uma oportunidade para a gente dar continuidade para quem quiser prosseguir também, né? Nessa jornada de libertação de memórias e de crenças que limitam a nossa prosperidade e impedem a nossa manifestação na vida. E vai ser um processo mais profundo do que as nossas lives, né? Que as nossas lives, Você é o Poder, a gente está trazendo para consciência os temas. No dia da nossa Masterclass, o Despertar do Girassol vai ser um dia de práticas que a gente vai ter. Quem já tá no grupo, aguarda, logo já vai receber o link e também todos os materiais vão ser colocados lá. Vai ser muito legal, espero que vocês estejam lá, tá? Quinta às 21, coloca aí na tua agenda, por favor. Vai ser um dia bem especial, dia 7 de abril. Depois vai ter uma oportunidade também para quem quiser prosseguir nessa jornada. Mas aí a gente vai falar lá nesse dia, no dia da nossa Masterclass Despertar do Girassol. Não tinha outro nome, Masterclass é uma coisa assim, tipo, mais que live. É uma coisa mais... Tá, então, por que agir pelo medo de ser julgado é um obstáculo que limita a manifestação de uma vida mais próspera? Porque quando a gente fica com esse medo com o medo de ser julgado, de ser rejeitado, além de paralisado, a gente sente muita insegurança. A gente vai lá e alimenta todas as nossas as nossas crenças outras de não merecimento, né? Quando a gente está acreditando, a gente passa a não confiar em nós mesmos. Pode ser que a gente perca até, olha, eu vou dizer pra vocês, perca emprego, perca muitas coisas. Todas as vezes que a gente deixar de ser normal, status quo, normal, a gente vai, para ser o que a gente é, esse ser maravilhoso, espiritual, excepcional, muita gente vai nos julgar, porque assumiu o que a gente é de verdade, seja de profissão, de sexualidade, de religião, de qualquer coisa, tem que ter muita coragem, né? Vai ter que ter muita coragem. Então... Agindo as não ações pelo medo de ser julgado é uma coisa que depois tu pode levar pelo resto da vida. Esse medo, o medo ele paralisa, né? Assumir o que é, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem, Rosana. É gente corajosa que assume o que é, que assume que seja qualquer coisa. Bom, eu sei o quanto eu passei para conseguir sair da minha profissão anterior. Porque eu pensava assim, nossa, eu já fiz tanta coisa. Eu fiz faculdade, já fiz pós, tô fazendo mestrado e agora eu vou largar minha profissão. Eu não era feliz, né? Isso passou na minha cabeça, o que os outros vão pensar? Depois eu pensei, os outros não tem que... Claro, depois de muita terapia e muitas coisas, né? Muitos processos de autoconhecimento. Aí eu me dei conta que eu não preciso ficar esperando pelo julgamento dos outros. Falar que a outra pessoa, porque ela tem uma escolha diferente da gente ali, ó. Ela é doente, que ela tá dominada pelo, sei lá, pelo demônio. Por favor, né? Por favor. Todos aqui já passamos, né, por momentos de julgar também. De julgar e ser julgados. Todos aqui já julgamos. Alguém que é diferente do nosso grupo. Alguém que é diferente, seja de qualquer coisa, né? Alguém que não tenha, como a gente falou aqui, né? Alguém que não siga, que não seja do nosso grupinho. Esqueci. Facebook, YouTube, então a gente também tá ao vivo. Tô esquecida hoje. Vamos ver, é isso aí. Beijo, gente. Olha ali, a gente julgando quem não... não, tô brincando. Boa noite, Glaucia, boa noite. Tô julgando aqui quem não tá participando da live. Então, limita a nossa prosperidade porque a gente não faz nada, né?